Pessoal, queria mudar o assunto de eleições para não mudar tanto, né? Comentar um pouquinho sobre o que pensei esses últimos tempos sobre o poder e a Bíblia, né? Como a Bíblia trata essa questão do poder, alguns pensamentos que eu julgo interessantes. Né? Lá na criação, no Éden, Adão era submisso a Deus em amor. Ele não tinha pecado e ele enxergava a Deus como autoridade, mas não aquela autoridade ditadora, mas um governo em amor da parte de Deus, na qual ele se submeteu por um tempo. Aí depois que veio o pecado, ele, de fato, Adão e a sua esposa, eles de fato fizeram uma escolha, né? Porque tinha a proposta de Deus, que é não toque, não coma do fruto que está ali. E a serpente que diz, pode comer, porque certamente vocês não vão morrer. Então nessa hora, pela primeira vez eles ficaram num dilema de poder, né? A quem eu obedeço, a Deus ou a serpente? E aí eles tomaram a posição deles, da serpente. E aí a partir desse ponto, o que acontece? Ele sai dessa proteção amorosa de Deus, decreta a independência dele, da Eva, de Deus, apesar de ser uma insanidade total, uma loucura. E aí começa a história do poder de fato no mundo, né? No começo não tinha lei, não tinha coisa nenhuma, né? A única lei que tinha era o resquício da imagem de Deus ainda gravada ali sobre Adão. Mas você vê já no começo o assassinato, né? Caim, Abel, essa história toda. E o homem perde a referência, porque ele saiu debaixo dessa lei do amor de Deus, né? Que o protegeria dos males. Mas aí a coisa vem degradando a um ponto que lá no Gênesis 6 tem a destruição do mundo através da preservação de Noé e os animais, né? Para recomeçar novamente essa humanidade. E a característica de Noé que o preservou é porque ele era um homem íntegro e justo. Ou seja, de todo mundo ali foi o único que Deus olhou com graça, misericórdia e falou: olha, esse cara é um cara que ele está procurando de alguma forma andar debaixo do conhecimento, né, que ele recebeu dos pais, né, Adão, e assim vai vindo até chegar a geração de Noé. E aí ele é preservado, recomeça de novo, né, a humanidade, e você começa a ver já desde do pós-dilúvio, né, aparece um sujeito chamado Nimrod, que é o primeiro ditador mundial, que fala ele é um cara forte, um grande caçador, e ele começou a construir cidades, entre elas Babel, Ereque, e outras, Calné, esqueci o nome da outra lá, são 4. E aí o Nimrod é o primeiro sujeito assim meio que dita pela força o poder. E depois passa um tempo, tem a narrativa da Torre de Babel, que para mim tem alguns ensinamentos muito atuais. O que acontece lá? Eles eles se unem. Deus tinha dado uma ordem para a descendência de Noé: olha, se espalhem sobre a terra. Aí o discurso de Babel vamos construir uma torre cujo topo é o céu, e aí vamos fazer o nosso nome famoso, poderoso, tal. E eles desafiam novamente a ordem de Deus de dispersão, e eles se concentram ali na terra de Sinear, lá, onde eles constroem a torre. E Deus olha ali de cima aquele troço todo e fala assim: olha, eles são um só, uma mentalidade só, estão ali unidos para fazer o mal e nos desobedecer. E aí Deus fala: vamos e confundamos a língua deles. Então, primeira coisa que Deus faz ali para não aumentar o mal é divisão do poder. Então antes tinha ali uma turminha centralizada, ditadores ali logo aparecendo, e o negócio da dispersão pelas línguas fez com que quebrasse essa unidade para maldade. E ele fez uma divisão para preservação.
né? Então foi uma medida de Deus de dividir poderes. Isso é uma coisa muito interessante, porque esse conceito ele tá presente na democracia, né? Onde há concentração de poder político, econômico ou qualquer outro tipo de poder, sempre é prejudicial, porque o único ditador, entre aspas, que poderia ter seria o próprio Deus, porque ele tem o poder pelo amor, né? Assim como lá na frente, Jesus, quando voltar e tem todo o cenário lá de reino de Deus, ele não é democrata, ele é um Deus que rege as nações com cetro de ferro. Então, a gente poderia chamar de ditador? Pode ser, se você quiser dar esse nome, dá, mas seria a ditadura do amor. Por quê? Porque ele fala, nenhum mal se fará no meu santo monte, lá nos profetas, descrevendo o reino de Deus. Ou seja, a única pessoa em quem pode se concentrar poder seria na mão de Deus. E não é o caso aí do que acontece. E aí passa um tempo, chega o povo de Deus lá olhando as nações, tendo reis e tal, e os reis na antiguidade eles sempre tinham um caráter meio divino, né? Tanto é que os faraós aí, quem é egiptólogo sabe disso, quem gosta desse assunto, o faraó era rei e filho de Deus, né? Dos deuses lá. Ele não era um cara normal, ele não era visto assim, né? Que é a mesma tocada ali do comecinho do Nimrod lá, o cara se achava. E daí Israel olha para isso e fala, queremos um rei. Aí vem Saul. Antes tinha os juízes, tinha um outro sistema de poder, democrático não era teocrático. Aí vai passando um tempo, antes dos reis, né, veio a lei de Moisés. Tirei um pouquinho da sequência de tempo para falar de sistema de poder. Mas aí com Moisés veio a lei. E a lei, qual que foi o intuito da lei? Foi tornar o homem um transgressor consciente, né? Então ele não dependia só da imagem de Deus ali impressa no coração do homem, mas também e também da transmissão oral que os pais passavam, né? Desde Adão, Noé e assim vai. Mas agora Deus transmite a Moisés as suas vontades, os 10 mandamentos, etc. E esses 10 mandamentos, eles têm algumas coisas muito interessantes. Primeiro que os 10 mandamentos, eles falam não matarás, né, que é um mandamento social, né, de ordem social. Não adulterarás, que é um mandamento que fala da preservação da família e da ordem social. Não cobiçarás nem a mulher, nem o terreno do próximo. São mandamentos morais e também sociais, de proteção social. Então os 10 mandamentos, eles vieram regular e regulamentar as relações humanas, familiares e sociais. E depois em Moisés vem a lei ali, né, Levíticos, etc., onde entram outros detalhes da lei, como se fosse uma regulamentação da lei mãe, que são os 10 mandamentos. E aí entram leis sanitárias de proteção ao povo, e leis de compensação de crimes para manter uma ordem social. E para Deus, assim, o certo seria todo mundo obedecê-lo em amor, que não ia ter nada disso. Mas como ele sabe que o homem é pecaminoso, ele deu os limites, que é a lei para o cara andar. Mas a lei não salva ninguém, ela só mostra que o cara é transgressor e sem desculpa. E aí a coisa vem evoluindo. Depois da lei vem essa regulamentação da lei, que ela possui outros aspectos muito interessantes de equilíbrio social. Por exemplo, lá tem o ano do jubileu. Então se o cara fizesse uma bobagem com a terra dele e perdesse por algum motivo de má administração, dívida, sei lá o que for, ele perdia a sua propriedade para um terceiro, essa propriedade não ficaria eternamente com esse terceiro. Depois de 49 anos, no ano 50, tinha o ano do jubileu, onde os escravos eram libertos, as terras eram devolvidas. Para quê?
para evitar latifúndio, concentração de poder econômico na mão de poucos. Só que por um tempo esse poder existia e Deus permitiu assim. Então durante o tempo que aquele cara perdeu a terra dele, ele teve o prejuízo e o outro teve o lucro, e usufruiu disso daí. Então você vê presente ao mesmo tempo a justiça social, para não permitir que um processo de a concentração ocorresse, mas ao mesmo tempo tinha um tal de uma meritocracia aí, né? De o cara fazer bobagem e perder, o outro de administrar seus bens e ter mais terras e mais posses. Então Deus ele manteve, ele não destruiu essa questão do mérito do cara, mas ele só não permitiu que isso fosse durasse para sempre. Então, além disso, outro mecanismo interessante, aqueles que cuidavam da parte espiritual do povo, os levitas, também tinham lá o seu sustento, que era o dízimo, né? Então eles tinham as suas atribuições, não poderiam produzir, então a eles foi dado esse privilégio de ter um sustento social de toda a comunidade. E, finalmente, os oprimidos, os estrangeiros, os pobres, as viúvas, eles também não foram esquecidos, porque as plantações, o que caísse ao chão eles não podiam colher, e as beiradas ali da plantação eles deixavam para o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão. Então eles tinham pelo menos as necessidades básicas de alimentação supridas. Então eu vejo assim que, apesar de não ser a melhor solução, porque a melhor solução seria voltar a Deus ao Éden pré-pecado, antes do pecado, Deus deu ao homem pecador um sistema de governo de proteção social a toda a nação. Isso eu acho muito legal. E a outra coisa que eu queria destacar dessa conversa é que a gente, pensando nesse sistema que Deus planejou, pode comparar ele com o que a gente tem aí pela frente de opções, seja a democracia, sejam outras ideologias, mesmo o marxismo, ou até o liberalismo, né? Com a meritocracia ali latente, procurar achar um equilíbrio entre esses poderes. Eu acho que esses indicativos de Deus, de como ele planejou a sociedade judaica, eles podem, como nós como cristãos, usar como um parâmetro para avaliar. Porque no fim das contas, nós cristãos não somos nem marxistas, nem liberais, nem democratas, nem nada. Nós somos do reino de Deus. Mas nós convivemos com o mundo. Então, eu acho que é importante demais essa reflexão. É lógico que a gente pode defender pilares importantes da democracia ou de qualquer outra ideologia, mas acima de tudo, eu acho que a gente precisa pensar com a cabeça da mesma forma que Deus fez. E finalmente, para encerrar o papo, um dia Deus prometeu a volta do Messias, Jesus, que, como eu disse, reinará com cetro de ferro as nações. Será um poder concentrado, mas concentrado em Jesus, até o dia onde nós teremos o nosso estado eterno com o Senhor, onde voltamos à situação original, sem pecado, porque Deus já vai ter pago, já pagou na realidade, né? Mas os efeitos disso serão completos sobre a gente, e aí nós vamos poder novamente estar ali submissos a Deus através do amor dele e usufruindo do amor de Deus. Então esses são pensamentos que ocuparam minha mente aí durante esse processo eleitoral. Espero que isso de alguma forma faça sentido para você. Abraço.